Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca. Agricultura. Aspectos históricos, técnicas de cultivo, Revolução Verde, alimentação e melhoramento genético. Trabalho por Bruna Vitória Machado, Giovana de Mello, Giovana Gomes, Maria Eduarda Barreto e Estela da Costa. Agricultura. Definição. O termo agricultura quer dizer a arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. No português, a palavra agricultura manteve sentido exclusivo para o cultivo dos campos. O Dia Mundial da Agricultura é comemorado em 20 de março. Aspectos históricos. Surgimento da agricultura. A agricultura foi uma das principais atividades realizadas pelo ser humano para a sobrevivência. Uma atividade que já se tem mais de 2.000 anos de prática. No período neolítico, a constituição das primeiras técnicas e materiais utilizados para o cultivo de plantas e confinamento de animais foi a principal causa para aquilo que se denominou como a sedentarização do ser humano. Com o passar do tempo, as formas de cultivo foram se modificando conforme a evolução do homem, até chegar à forma de cultivo que utilizamos hoje. Revolução Verde. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a chamada Revolução Verde, que se trata de um conjunto de medidas e promoção de técnicas baseado na introdução de melhorias genéticas nas plantas e na evolução dos aparatos de produção agrícola para a produção dos alimentos. A introdução dessas novas técnicas permitiu um aumento em larga escala na produção de grãos e cereais, que possibilitaram resolver o problema da fome nos países subdesenvolvidos. A Revolução Verde trouxe consigo algumas consequências, como a monocultura em grandes extensões de terra, fertilizantes químicos, aplicações de insumos agrícolas, desemprego, modernização das técnicas, no qual pequenos agricultores não conseguem competir com grandes agricultores em suas produções. A modernização se deu por meio da mecanização das lavouras, com o emprego de tratores, colheiteiras e semeadeiras, entre outros equipamentos que substituem a mão de obra humana. A irrigação mecanizada dos cultivos pelo uso de equipamento como aspersadores e gojitadores, utilização de sementes geneticamente modificadas, assim como a criação dos chamados transgênicos. O elevado investimento em pesquisa e desenvolvimento, sendo esse o elemento à base para as inovações produtivas empregadas no campo. A atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira. Mesmo que componha pouco mais de 5% do PIB brasileiro na atualidade, o setor agrícola, em conjunto com a pecuária, é responsável por cerca de 100 bilhões em volume de exportações. Portanto, é de suma importância para os valores da balança comercial do país. A região sul é caracterizada pela ocupação histórica de grupos imigrantes europeus, pela expansão da soja voltada para a exportação e pela intensiva modernização agrícola. Além da soja, cultivam-se também em larga escala o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. Na região sudeste, a produção utilizando procedimentos intensivos de alta tecnologia é predominante, assim como no sul. Nessa região, a agricultura encontra-se subordinada à indústria e se destacam os altos índices de produtividade e uso do solo. A geração de empregos é limitada, por causa da maior presença de maquinários. As principais culturas cultivadas são o café, a cana-de-açúcar e a fruticultura, com ênfase para os laranjais. No Nordeste, a atividade agrícola é relativamente plural. Na zona da mata, predomina o cultivo das plantations, com destaque para a cana, que é utilizada na produção de álcool e de açúcar.
Nas regiões semiáridas, há a presença da agricultura familiar, além de algumas zonas com uma produção mais mecanizada. O principal cultivo é o de frutas, e além disso, a agricultura de subsistência desempenha importante papel. O Centro-Oeste é a área em que mais ocorre a expansão da produção mecanizada. A Revolução Verde foi a principal responsável pela ocupação dos solos do Cerrado nessa região, permitindo o cultivo de diversas culturas em solos de elevada acidez. O principal produto é a soja, voltada ao mercado externo. Na região norte, as atividades mais praticadas ainda são de caráter extensivo e de baixa tecnologia, com destaque para a pecuária primitiva, na soja em expansão e em outros produtos. Na região do Mato Piba, composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a expansão das atividades agrárias ocorre mais intensamente, e por isso a região norte é vista como o futuro centro de crescimento do agronegócio brasileiro. A agricultura intensiva é um formato de produção agrícola que utiliza insumos e tecnologia de uma maneira intensiva para aumentar a produtividade e reduzir os prazos. Uma prática muito comum em países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos é utilizada em relação ao mercado externo. Características da agricultura intensiva: mecanização, ou seja, utiliza-se máquinas em todo o processo de obtenção do alimento, desde a preparação do solo à colheita. As técnicas mais comuns são irrigação, terraceamento e drenagem dos solos. Mão de obra qualificada. Pois grande parte do trabalho é feito por máquinas, os cargos que sobram são para as áreas técnicas, manutenção e operação de máquinas. Uso de insumos. São utilizados fertilizantes para a correção de solo e agrotóxicos para o controle de pragas. Uso de OGM. A seleção de sementes é dada pelos que possuem maior resistência ou são imunes às pragas. É cada vez mais comum as sementes selecionadas serem modificadas geneticamente, as chamadas sementes transgênicas. A agricultura extensiva é o sistema agrícola tradicional, predominante nos países subdesenvolvidos devido à demanda de recursos financeiros ser menor, pois grande parte do trabalho é de mão de obra humana e possui pouca mecanização. É o oposto da agricultura intensiva. Característica da agricultura extensiva: mão de obra humana. O uso de tecnologia é quase ou completamente nulo, devido à falta de recursos para investimentos. Processo de produção feito de maneira rudimentar, sem correção de solo com fertilizantes. Normalmente o solo é arado por animais e utilizado da maneira que está. Sementes não são selecionadas. Comumente, o agricultor guarda uma parte da produção anterior para ser utilizada como semente nos próximos plantios. Mercado externo e interno prejudicado devido à produtividade acelerada do sistema da agricultura intensiva. Dependente das condições do tempo para o seu benefício. Apresenta baixa produtividade por hectare, mas se posta em condições de tempo favoráveis e a área plantada é grande, pode apresentar alta produção. As duas técnicas causam impacto ambiental. Um exemplo comum entre elas é a retirada da cobertura vegetal para o plantio, que enfraquece o solo e ocasiona diversas mudanças ambientais. Porém, o malefício que a agricultura intensiva causa no planeta é estrondosamente perigosa, devido ao uso extremo de insumos, recursos e técnicas. Um exemplo é a utilização de combustíveis fósseis para o funcionamento das máquinas, o que polui seriamente o solo, ar e água. Os agrotóxicos foram inventados no período da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de servirem como arma química. Após a guerra, eles foram inseridos no mercado agrícola como defensivo contra pragas. Com a Revolução Verde, o uso de agrotóxicos se tornou abundante na agricultura. Os agrotóxicos podem ser de vários formatos, depende do que eles atacam. Um exemplo é o herbicida, que atinge as plantas. Seu uso não prejudica somente a flora, mas também a fauna ao redor, como as abelhas, que são de suma importância para o meio ambiente, mas acabam morrendo por causa do seu uso. Os seres humanos são altamente prejudicados também, seja pela ingestão ou manuseamento. Segundo o órgão mundial de saúde, a OMS,
em 2008 57 milhões de mortes ao redor do mundo, 63% delas foram decorrentes das ações dos agrotóxicos. Eles são classificados por cor, de acordo com seu potencial toxicológico. Os vermelhos são os mais tóxicos, seguidos dos amarelos, azuis e os verdes, que são pouco, mas ainda tóxicos. Existem alternativas ao seu uso, como a policultura, que inibe a proliferação de pragas e doenças, a remoção de plantas daninhas, uso de armadilhas e controles biológicos, como a inserção de predadores naturais das pragas. Na agricultura, são utilizadas as sementes geneticamente modificadas. Entre algumas dessas melhorias, podemos citar a resistência a pragas, resistência a herbicidas, aumentar o tamanho e etc. Transgênicos são organismos que tiveram seu material genético modificado, adicionando genes que já existem na natureza em um determinado indivíduo, usando tecnologias da biologia molecular. Dessa forma, eles adquirem as características desejáveis que otimizam seus desempenhos em seus respectivos mercados. Os primeiros testes e a primeira comercialização dos transgênicos foram feitos na China, na década de 90. No Brasil, o uso de transgênicos foi introduzido em 1996, com a utilização da soja Roundup. Entretanto, o uso dessa semente só fora validado em 2005, com a Lei de Biossegurança. Naquela época, o único transgênico registrado era a soja, com resistência ao agrotóxico glifosato. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de culturas transgênicas do mundo e um dos poucos que ainda tem regras vigentes. Pela lei nacional, alimentos que carregam ingredientes transgênicos em sua composição devem informar no rótulo e ter a presença desse símbolo. O risco que os transgênicos trazem para a saúde humana é justamente não termos estudado bastante para dizermos que eles fazem mal à saúde ou são neutros. Entretanto, alguns estudos dizem que alguns transgênicos podem desencadear reações alérgicas em uma minoria das pessoas. Já para o meio ambiente, algumas espécies podem deixar de existir porque elas não apresentam as melhorias trazidas pelos organismos geneticamente modificados, então a seleção natural vai atuar sobre elas. Além disso, alguns transgênicos podem ameaçar a vida de algumas espécies de plantas, abelhas e alguns outros animais.